Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Antônio de Lisboa, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 89 do livro da biografia de São Felipe Neri, escrito pelo padre Guilherme Sanches Ximenes. Amor e alegria, ou amor e humildade. Numa época como a Renascença, em que o orgulho mais arrogante se pusera de moda, com a exaltação teórica do homem no centro do universo, por parte de alguns pensadores, mas sobretudo pelo comportamento desaforado dos príncipes e dos nobres, pela ostentação dos ricos e a vaidade das mulheres, a humildade de Filipe punha o dedo na chaga e representava necessariamente uma espécie de uppercut no queixo da opinião pública. O luterano Goethe, o autor do Fausto, embora não chegasse a ser pessoalmente um modelo de humildade, sentiu-se tão atraído por essa característica de Filipe, que lhe chamava o meu santo, e chegou a escrever um relato sobre ele, que intitulou O Santo Humorista. Nessa crônica, conta-nos, com admiração, um episódio divertido e significativo que ouviu dos oratorianos na Itália. Isso é Goethe falando, né? Comunicaram ao Santo Padre que havia um certo convento da Campanha romana, que havia num certo convento da Campanha romana uma freira que fazia milagres. O pontífice incumbiu o nosso santo de averiguar o que havia de verdadeiro naquele caso, e já adquirira certa notoriedade. Filipe montou imediatamente na sua mula, pronto para cumprir a tarefa, e já estava de volta muito antes de que o Papa imaginara. Percebendo um gesto de estranheza no seu senhor espiritual, Filipe esclareceu com estas palavras, abre aspas, Santíssimo Padre, essa mulher não faz os tais milagres, pois falta-lhe a primeira das virtudes cristãs, a humildade. Cheguei ao convento bastante desfeito pelo caminho e pelo mau tempo. Em vosso nome, mandei chamá-la, e quando chegou, à guisa de saudação, estendi-lhe as botas, pedindo-lhe que me descalçasse. Ela recuou asqueada e, feita uma fúria, perguntou-me por quem a tomava, que ela era serva do Senhor, mas não do primeiro que lá chegasse, com a intenção de fazê-la de escrava. Quanto a mim, levantei-me com toda a paz, montei na minha mulinha, e aqui me tendes convencido de que não é preciso submetê-la a mais provas. Rindo, o pontífice assentiu às suas palavras. Fecha aspas. Comentava ainda o poeta alemão que, abre aspas, semelhante conduta, viva e curiosa, não podia deixar de chocar as pessoas, e em algumas ocasiões de ser-lhes incômoda e antipática, fecha aspas. No entanto, acrescenta, abre aspas, facilmente compreenderemos como semelhante modo de proceder tinha que mostrar-se eficaz e poderoso, uma vez que assim se impunham, mediante o amor, a humildade e a obediência que conferem ao íntimo querer do homem a enorme força necessária para manter-se íntegro
em quaisquer circunstâncias exteriores para suportar qualquer tipo de acontecimento, fecha aspas. Fecha aspas para Goethe, né? O que escapou aos olhos de Goethe era que Felipe queria essa humildade da vontade, não para almejar uma espécie de invulnerabilidade interior, mas para torná-la desprendida de si e, por isso, capaz de corresponder ao amor de Deus. A Pietro Consolini sugeriu esse tema, abre aspas, caridade, humildade, amor, humildade, fecha aspas. Nas Massime escreveu, abre aspas, amor e alegria ou amor e humildade, este deveria ser o nosso lema, fecha aspas. Então, eu queria comentar um pouco dessas palavras de Goethe sobre São Felipe, né? Então, São Felipe ter sido admirado pelos protestantes é mais uma característica, né, que o une ao autor, né, o Chesterton, que a gente sempre está lembrando, eu estou sempre lembrando aqui, né, do Chesterton e de São Felipe, né? Mas veja bem o seguinte, esse teste que o São Felipe fez com a freira milagreira é um teste muito simples, né? E é um teste que hoje a gente já esqueceu. A gente já esqueceu esse teste em muitas situações, né? Eu, quando leio isso aqui, eu lembro dessas várias aparições de Nossa Senhora para várias pessoas, né? E esse teste é muito simples de fazer, né? A gente vê as pessoas que dizem receber as mensagens de Nossa Senhora, né? Esse teste é fácil de fazer, né? É só a gente ver a vida dessas pessoas que supostamente recebem as mensagens de Nossa Senhora para a gente saber claramente que não são mensagens de Nossa Senhora, né? Não precisa preocupar com as mensagens. É só a gente ver o mensageiro, né? Então, São Felipe, ele não chegou no convento, fez uma grande inquirição das freiras sobre o tipo de pecado, de milagres que essa tal freira estava fazendo, se era verdadeiro ou não, que tipo de coisa estava envolvida em cada um dos milagres, né? Ele fez um teste muito simples, né? Que foi testar a humildade da freira, né? Então, aqui há uma outra possibilidade, né? Que esses milagres, que esses ditos acontecimentos estranhos, numa pessoa sem a humildade dessa freira, pode ser inclusive fenômenos preternaturais, né? Estimulados pelo demônio, mas não se entra aqui nesse detalhe, né? Mas é interessante, né? Um grande intelectual, né? Ser luterano, né? Ser tão admirador, né? de São Felipe Neri, né? Então, São Felipe Neri é uma personalidade que expandia, né? A admiração por ele pelas pessoas, digamos assim, de bom senso, né? Mesmo fora da igreja, né? Imagino que vários pagãos também tenham admirado São Felipe Neri, né? Vários ateus, digamos assim. Lembrando que essa caracterização que o autor faz aqui da Renascença
é uma caracterização, ele não usa as palavras que eu usei em outros momentos aqui da nossa leitura, mas é isso mesmo, né? A renascença é orgulho, devassidão, né? Simplesmente, né? Orgulho e devassidão. Continuando aqui o nosso autor, né? Mesmo quando as piadas e as troças de Filipe tinham por objeto outras pessoas, visavam sempre fomentar nelas a humildade para abrir caminho ao amor de Deus. Assim, quando o solene Galônio teve de pregar um retiro no aristocrático convento de Tor de Spete, foi instruído expressamente pelo santo a abrir a batina e mostrar como estava remendada a camisa que usava por baixo. Lembra, esse convento, Tor de Spete, é aquele convento que aquela moça amiga de Filipe queria ir, ou conhecida de Filipe queria ir, e ele então pediu ao Clemente VIII para que intercedesse junto às freiras para que ela fosse para lá, né? E um dos seus filhos prediletos, Pietro Consolini, que estava encarregado de pregar um sermão durante o carnaval, foi dispensado dessa tarefa por Filipe e incumbido de preparar um lunário espirituoso, um livreto sobre as fases da lua, com previsões absurdas e comentários jocosos. O encarregado de organizar os sermões, Padre Mani, furioso e agitado, foi correndo falar com o Filipe, que, em tom muito grave, lhe respondeu que o Consolini estava realizando uma tarefa importantíssima e não devia ser perturbado de forma alguma. Percebendo a piada e a intenção do santo, Mani começou a rir e não se preocupou mais. Como se pode imaginar, não aconteceu nenhuma catástrofe, e disse que o tal lunário chegou até aos aposentos do Papa, que se divertiu muito ao lê-lo. Abre aspas, o Santo Espírito de Deus só mora nos corações puros e simples. Fecha aspas, escreveu o santo. E foi por querer educar os seus oratorianos nesse espírito de pureza e simplicidade alegre que inculcou neles o desprendimento de si. Se fosse contar todas as ideias, abre aspas, com que Filipe levava os outros a rirem de si mesmos, não se terminaria nunca. Escreve, fecha aspas, escreve Bach. Dizia alguém que, abre aspas, brincar é o que é o verdadeiro fim da existência humana. A Terra é uma escolinha infantil com tarefas que é preciso realizar. O céu é um playground. Fecha aspas. Ao contrário do que poderíamos ser tentados a pensar, são os homens graves e sérios, empenhados em questões importantíssimas, os mais ocos e superficiais. Em contrapartida, o bom humor, alegria e otimismo de Filipe Neri refletem a atitude interior de alguém que, sem deixar de realizar todas as tarefas concretas que tinha entre as mãos, soube, de certa forma, antecipar o céu. Na sua infância reconquistada à força de humildade, Filipe fez-se transparente para Deus e para os homens. No seu ardente amor ao Espírito Santo, aprendeu a discernir, na dança dos acontecimentos, cotidianos ou históricos, minúsculos ou transcendentes, maus ou bons, a melodia eterna do amor, sempre risonho e criador. E na sua íntima união com Cristo, pôde encarnar para os seus contemporâneos e para todos os homens o rosto do Senhor, que através do véu de lágrimas e de sangue da paixão nos contempla com infinita compreensão, misericórdia e paciência, com um sorriso de acolhimento e de perdão. De Santa Teresa se diz que, abre aspas,
A língua castelhana lhe sorria pelas covinhas do rosto. Fecha aspas. Todos os santos, de uma forma ou de outra, experimentaram essa alegria transbordante que nasce somente de Deus, Criador e Redentor, e somente nele pode ser encontrada. Através dos lábios, do rosto e dos olhos brilhantes de Felipe Neri, era Deus que sorria aos homens. Aqui nós passamos ao último capítulo, que tem o título Ardia de Amor. Talvez imaginemos que Filipe gozasse de uma saúde de ferro para suportar tanta azáfama. Confissões, reuniões do oratório, construção da Chiesa Nuova, novas fundações, encargos pontifícios. Mas a realidade não era bem essa. Já aos 60 anos parecia um ancião, tão desgastada estava a sua constituição física. Numa manhã de 1586, foi encontrado inconsciente no quarto e os médicos tiveram que fazer enormes esforços para reanimá-lo. Recebeu a unção dos enfermos e temia-se já o pior. No entanto, no dia seguinte estava completamente restabelecido. Essa asfixia passageira, porém, e a doença que teve no ano seguinte contribuíram para envelhecê-lo ainda mais. Às vezes, não podia participar das reuniões da comunidade e até tomar uma refeição custava-lhe muito. Mesmo assim, continuava a ouvir confissões e atender todos os que recorriam a ele em busca de consolo e de ajuda. Lê-se numa carta da época que, abre aspas, no que diz respeito ao descanso das tarefas físicas da alma, parece-me impossível que ele pare enquanto puder respirar. Fecha aspas. Clemente VIII tomou a iniciativa de dispensá-lo da leitura do breviário, que todos os sacerdotes têm a obrigação de fazer cotidianamente, mas o santo nunca quis deixá-la. Essa obrigação de ler o breviário, ela existe até hoje, né? Sob pena de pecado, né? Quando seu estado de saúde piorou ainda mais e os médicos reforçaram a proibição, queixou-se e fazia com que algum dos seus oratorianos o lesse em voz alta para poder acompanhá-lo. Foi nessa época, em 1590, que chegou ao oratório Pietro Consolini, que o acompanharia a partir de então nas suas últimas caminhadas por Roma, amparando-o pelo braço e ouvindo-lhe o relato das suas confidências mais íntimas. Em 1594, a febre e a tosse aumentaram e Filipe teve que permanecer acamado por longo tempo. O Papa mantinha-se permanentemente informado. Cardeais e bispos e outras personalidades não cessavam de ir e vir a Chiesa Nuova para visitá-lo. No meio de todo o sofrimento, cansado pela doença, o santo gritava às vezes, abre aspas, quem deseja qualquer coisa diferente de Deus está em erro. Quem ama algo que não seja Deus comete um erro terrível. Fecha aspas. Os que o acompanhavam puderam presenciar, certo dia, a seguinte cena. Deitado no leito, o santo admirado soltou uma exclamação. Senhora, abre aspas, Senhora, minha Mãe Santíssima, Senhora, minha Mãe Bendita, fecha aspas. Depois, entre lágrimas, iniciou um delicado colóquio com a Mãe de Deus, abre aspas. Não sou digno, fecha aspas. Esquecera-se de que não estava sozinho, sorrigueira-se na cama e abrira os braços como se quisesse abraçar alguém. Tornou a si quando os médicos lhe dirigiram a palavra e imediatamente perguntou-lhes se não tinham visto a Madonna. A seguir disse-lhes, totalmente convencido, abre aspas, não necessito mais de vós.
A senhora veio e curou-me. Fecha aspas. Com efeito, pareceu restabelecer-se por completo mais uma vez. Isso pouco menos de um ano antes da morte, né? Esse acontecimento de Nossa Senhora. Né? Mas os meses foram passando e a febre voltou. No dia 12 de maio de 1595, teve uma forte hemorragia, ficou muito pálido e o pulso quase desapareceu. Estava como morto. Barônio administrou-lhe a unção dos enfermos e o cardeal Borromeu levou-lhe a comunhão. Aqui o Borromeu, eu acho que é o Frederico Borromeu, né? Mas voltou a sentir-se melhor e chegou mesmo a retomar as confissões. Desta vez, porém, pedia a todos os seus penitentes que rezasse um terço por ele, pois, abre aspas, todos pensam que sarei, mas ainda estou doente, fecha aspas. Mais uma vez, Filipe tinha razão. Chegou o dia 25 de maio, festa de Corpus Christi. O dia correu normalmente, mas o santo parecia pressentir o que aconteceria e desempenhou com especial amor e intensidade todas as suas tarefas. A missa, as confissões, a atenção das pessoas que o visitaram. Um detalhe curioso e insólito é que, em vez de apenas rezar o Glória durante a celebração da missa, como era seu costume, decidiu cantá-lo e o fez com grande alegria e devoção. Um dos que se confessaram com ele nesse dia foi o cardeal Cusano, a quem Filipe acompanhou até as escadas que desciam do quarto. O santo apertou-lhe a mão e olhou afetuosamente, como se despedisse para sempre do amigo. Depois disso, e mesmo depois do jantar, continuou a atender aqueles que o procuravam. Foi deitar-se às 11 horas, 3 da noite, segundo a contagem da época. Quando o informaram da hora, disse pensativamente: tre fanosei, e poi andremono. 3 e 3 são 6. E a seguir vamos embora. À 1 da madrugada começou a andar pelo quarto. O padre Antônio Galone, que dormia no quarto imediatamente inferior, ouviu os passos e foi ver o que acontecia. Filipe tinha voltado a deitar-se e tossia levemente. Galone perguntou-lhe como se sentia. Antônio, estou partindo. Foi a resposta. Todos os seus filhos espirituais foram chamados às pressas e os médicos ainda tentaram fazer o que podiam. Abre aspas, não vos canseis com esses remédios, estou morrendo, fecha aspas. Foi o seu comentário lacônico. Com todos os oratorianos da Chiesa Nuova, ajoelhados, em torno do seu leito, Cesare Baronio, o superior da casa, recitou a oração dos moribundos e ainda teve tempo de pedir. Padre, o senhor está indo sem nos dizer uma palavra. Dê-nos pelo menos a sua bênção. A essas palavras, Filipe abriu os olhos, olhou para o alto por um bom tempo e depois dirigiu o olhar para seus filhos, num gesto de quem pedia a bênção de Deus para eles e para todos os que viriam no futuro. E sem outro movimento adormeceu serenamente no Senhor. Eram as 2 da manhã, 6 horas. Às 6 horas, né? Nesse dia, o cardeal Federico Borromeu anotou no seu diário: o santo ardia de amor. Fecha aspas. Bela conclusão e belo resumo para uma vida. Amanhecia
o dia 12 de março de 1622, agora bem depois da morte, né? Ou seja, 27 anos depois, né? Filipe morrera havia 27 anos. As constituições tinham sido aprovadas havia 10. O oratório estava espalhado por várias cidades italianas e também por outros países. Na majestosa Basílica de São Pedro, em Roma, celebrava-se uma cerimônia especial de uma grandiosidade que jamais será esquecida pela cristandade. O Papa Gregório XV elevava aos altares 5 novos santos. Entre eles, Santo Isidro Lavrador, Santo Inácio de Loyola, Santa Teresa de Ávila, São Francisco Xavier e São Felipe Neri. 5 nomes, 5 personalidades completamente diversas, 5 exemplos diferentes de como realizar no tempo e nas circunstâncias de cada um a imitação de Cristo. Na oração sobre as oferendas da missa de São Felipe Neri, que se celebra todos os anos, no dia 26 de maio, a Igreja pede a Deus que, abre aspas, nos prestemos a servir sempre, com alegria, a glória do teu nome e o bem do próximo. É um resumo muito simples e muito denso, bem ao gosto de Filipe, do que ele tem a dizer-nos pessoalmente. Ao terminar essas páginas, bem podemos imaginar que no meio da multidão de alguma grande cidade, um amável ancião se aproxima de nós, com toda a simplicidade. Com seus olhos enxergamos um resplendor que, sem sabermos bem porquê, nos comove e nos cativa. E abrindo um sorriso que não admite réplica, o humilde Pippo Buono põe-nos a mão sobre o ombro e nos convida afavelmente. Abre aspas. Então, caro amigo, quando é que começaremos a amar a Deus? Fecha aspas. Era uma expressão que ele usava muitas vezes, né? Essa, com as pessoas, né? Então, assim, o nosso autor, Padre Ximenes, termina essa pequena biografia, né? De São Felipe Neri, com a canonização, né? De São Felipe. E nós terminamos também a leitura da obra. Pois bem, aqui nós vimos, né, a descrição de uma dos êxtases de São Felipe, né, com Nossa Senhora, que aconteceu em público, né? Ele não teve como esconder, né? Mas nós vemos a intimidade, né? A intimidade com que ele tratava, né? Tratava com Nosso Senhor e Nossa Senhora, né? É uma intimidade que só as almas escolhidas têm, né? Certo? Só as almas escolhidas têm, né? E é isso, eu não tenho mais nenhum comentário a fazer. Muito comovente, né?
Eu acho muito comovente sempre a descrição dos últimos momentos de um santo, né? Quando ele termina a sua obra na Terra, né? Certo? E aí eu queria ouvir os comentários de vocês, se existirem, dessa nossa última leitura sobre São Felipe Neri, por enquanto. Professor, Diga, Márcio. essa leitura ela me lembra também uma época que o atual padre Joaci, que ainda era oratoriano, às vezes só tinha as reuniões lá e ele lia também, ele estava lendo como é que funcionava o oratório, mas também a partir da biografia de São Felipe, né? E pelo menos assim, as partes que eu peguei, ele tinha lá a biografia escrita por alguém que eu não me lembro lá. É um documento que o próprio oratório tem para a formação Ah, dos oratórios, né? Aquele documento é a ah, formação dos leigos. isso, exatamente. Então era muito interessante. Principalmente até esse pedaço. Bom, pelo menos às vezes que eu conseguia estar lá, pelo menos que era à noite muitas vezes eu trabalho, então até a parte que ele já estava mais ou menos até mais ou menos a metade da história aí. Né? Mas isso aí São Felipe, eu gostei demais dessa história dele, fantástico. Né? Tranquilo, bem, particularmente esse aí, tranquilo, bem escrito. Acho que não tem muito jeito de escrever nada complicado sobre São Felipe, não, né? Ele era simples, né? E como você falou, né? Aquela coisa era a devassidão, a nascença da devassidão e você falou mais uma coisa. Orgulho da devassidão. Orgulho da devassidão, exato. Né? É uma fase aí formada pelo poder, prazer e possuir os três P's e nós estamos de volta, né? E São Felipe me parece também a receita para virar esse jogo, quer dizer, uma delas pelo menos, né? Bom, São Felipe é um mas santo moderno, né? eu acho que ele é sempre atual, né? Moderno, O atual. comportamento que eu digo, né? Os escritos dos santos são sempre atuais, mas o comportamento, né? Sim, sim. É. Mas era isso, então. O resto não, ele fica repetitivo. Mas é só para mencionar que não sei quantas biografias foram escritas, né? Mas igual, por exemplo, de São Paulo da Cruz, uma vez eu pedi para os pensionistas, eles mandaram duas, depois encontrei mais outra, depois mais outra, um monte. São Eu Paulo nem da sei Cruz, todas sim. elas. Nós precisamos ler sobre a vida de São Paulo da Cruz aqui. Se você tiver Eu achei alguma. interessante. Se você tiver alguma biografia boa. Eu sei que tem uma biografia muito completa, mas não está traduzida. Está em italiano, se não me engano. Como sempre, né? Parece que português, como diria o poeta, é a última flor do lácio, mas também deve ser a última língua que se traduz em tudo, né? Infelizmente. Mas nós precisamos ver esse São Paulo da Cruz, nós precisamos ver. Eu cheguei a ter me enviou por e-mail uma biografia até muito interessante em português, mas eu tenho que ver se ainda tem. Era arquivo de internet, PDF, essas coisas assim. Eu vou ver se ainda acho. Eu acho que eu cheguei a imprimir também, não sei. Mas não é coisa disponível comercialmente, né? Pois é. Eu acho que deve ser só para uso deles, né? Dos passionistas. Isso aí, professor. Muito bom, viu? Parabéns pela escolha. É isso. Tem um outro livrinho que talvez a gente. No estilo desse de São Felipe Neri, sobre São João Crisóstomo. Ver se a gente, num determinado momento, a gente lê esse livrinho também. Muito curtinho, mas dá bem a ideia do São João Crisóstomo também. Mas mais algum outro comentário? Professor, Sim. só para. Aqui fala do São Isidro Lavrador. Uhum. Eu nunca tinha ouvido falar desse santo até ler na Luz Perpétua. E o que me chamou muita atenção foi a ilustração do Gustavo Doré.
ou Doré, não sei como é que se pronuncia. Doré. Doré. Desse São Isidro, que é no dia 11 de maio. Depois você dá uma olhadinha. Vou. A forma como o Gustave Doré coloca o semblante desse São Isidro enquanto ele contempla o crucifixo de Nosso Senhor. Vou olhar. E foi aí que eu conheci São Isidro. Foi assim que ele me chamou a atenção. Um santão. Só para falar isso. É um santão também. Ele mereceu estar nessa canonização. Ele é um grande santo também. E o nome, né? Lavrador. Eu imagino, né? Quer dizer, não imagino, não consigo imaginar, né? A grandiosidade, né, dessa missa, né? E dessa declaração pública da canonização desses santos, né? A gente não, hoje, quer dizer, do jeito que a gente vive hoje na igreja, a gente não consegue, né, imaginar uma coisa, né, parecida com isso. Quer dizer, no caso específico de São Felipe, dos santos canonizados, muitos dos que conviveram com esses santos, né, deviam estar presentes nessa missa, né, porque eram santos do século anterior, né, as pessoas mais idosas, né, deviam estar lá, né, nessa magnífica cerimônia, né. A gente não consegue imaginar, né, essa grandeza, né, a grandiosidade dessa festa da igreja, né, e que naquele momento, né, estava oferecendo para os fiéis, porque a canonização é isso, né, esses homens como modelo de santidade, né, modelo de santidade. É isso que a canonização significa para nós, né? A igreja está nos dizendo que cada um daqueles é modelo de santidade na sua infinita diversidade, né? O Chesterton gostava de falar que há mais diversidade nos santos do que nos criminosos, né? Os criminosos são mais uniformes nos seus crimes do que os santos na sua santidade, né? Então, e a igreja sempre se preocupou muito com isso, né? Para além de todas as suas funções, oferecer para nós modelos de vida que nos levam ao céu. E assim com os santos, né? Enfim, né? O santo de hoje, da festa, né, é o Santo Antônio de Lisboa. Ele foi canonizado menos de um ano depois da morte dele, né? E porque, enfim, não havia, os milagres estavam todos na cabeça das pessoas, né? E não havia, enfim. Então todo santo, né, é oferecido como modelo de vida, né? Não tanto para a gente imitar os grandes êxtases, os grandes milagres, mas para viver como eles viveram, né? É modelo de vida e não de realizações, né? Porque é impossível para nós realizar o que eles realizaram, mas modelo de vida, né? E São Felipe é um modelo de vida que transformou, né? Que teve uma influência enorme na Renascença, né? E na Reforma, né? Na Contra-Reforma da Igreja, né? Teve uma grande influência quando, depois do Concílio de Trento,
os bispos e cardeais tiveram que fazer tiveram que obedecer às determinações do Concílio de Trento, que diz respeito aos comportamentos dos padres, dos bispos, né? Limpar a igreja daquela crosta que estava dentro da igreja na época, né? Ele foi um homem extremamente importante nisso, né? Não só pelo seu comportamento, mas pelos seus conselhos, né? Todo mundo ia pedir conselho a São Felipe Neri, né? Todos os bispos, todos os cardeais, enfim, né? E por isso ele foi tão importante, né? Tão importante nessa época. Pois bem, então amanhã a gente começa uma outra biografia, que é essa aqui, né? A biografia de Santo Agostinho de Hipona. Santo Agostinho de Hipona, né? Certo? Amanhã, se Deus quiser, não é isso? Certo? Algum outro comentário? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Antônio de Lisboa, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.